Olá, meu nome é Mariana e eu sou museóloga. Hoje a gente vai continuar falando sobre a conservação preventiva de tipologias diferentes de acervos. Dessa vez, nós vamos falar sobre cerâmica e vidro, aproveitando que na aula de restauro de vocês dessa semana, vocês também vão fazer uma experiência com cerâmica. Quando a gente fala em cerâmica, parece que a gente está falando de uma coisa só, mas essa tipologia envolve diferentes tipos de acervo. A gente está falando de porcelanas, faianças, de grés, a gente está falando de materiais arqueológicos, vidrados, esmaltados e dourados. Esses são só alguns exemplos. A gente vai encontrar acervos cerâmicos em praticamente todos os tipos de museu. A gente vai encontrar em museus de etnologia e arqueologia, em museus de arte, em museus de história. Isso porque esse material é encontrado em azulejos, em bonecas, em utensílios do dia a dia e em peças arqueológicas. De uma forma geral, existem 4 materiais cerâmicos. Na verdade, toda cerâmica ela é feita de alguma forma de argila, mas o tempo de cozimento e a forma de preparo dela depois do cozimento vai dizer a qual tipo ela pertence. A gente tem, por exemplo, a porcelana de baixa temperatura. Nós estamos falando, então, dos já ditos materiais arqueológicos, a gente está falando dos vasos greco-romanos, a gente está falando da porcelana e das faianças finas. Nós temos também aquelas que são feitas em alta temperatura. Em geral, elas são vitrificadas e elas possuem uma resistência muito maior do que aquelas feitas em baixa temperatura. São, por exemplo, os vasos chineses e a porcelana inglesa. Eles são extremamente resistentes e nada porosos. E então nós temos as porcelanas de pasta mole e a porcelana normal, aquela que a gente encontra nas bonecas, por exemplo. Quando a gente pensa em vidro, é a mesma coisa. Não existe um tipo de vidro, mas vários tipos. Afinal de contas, às vezes eles são dourados, pintados, eles são tingidos, e eles podem ser feitos de diversos tipos de material. A gente encontra vidros de sílica e de cálcio, por exemplo. Além disso, existem os cristais. É muito comum a gente encontrar por aí peças de cristal. E quando a gente pensa em taças, essas coisas, às vezes nos remete ao próprio minério, mas não é o caso. Quando a gente fala em cristal, é um tipo de vidro feito com chumbo. O vidro pode ser encontrado em taças, em potes, em espelhos, em janelas e em diversos tipos de materiais. Ele é uma substância um pouco estranha. Ele não é nem sólido nem líquido. Dependendo da forma que a gente o analisa, ele vai ter uma dessas duas características, mas no fim ele não é exatamente nenhum nem outro. Existe a lenda de que os vitrais antigos, eles escorreram, porque o vidro é líquido. Então a parte de baixo é mais grossa do que a parte de cima. E até pouco tempo atrás se pensava que isso acontecia em um prazo de 300, 400 anos. Bem, não é mentira que o vidro escorre, ele escorre sim. Mas o tempo para isso acontecer é maior do que o tempo do nosso próprio planeta. É tão lento esse escorrimento dele que seria impossível a gente encontrar algum exemplar disso por enquanto. Essas peças de vitrais, que têm a parte de baixo mais grossas e a parte de cima mais finas, na verdade, elas estão assim pela sua própria forma de fabricação. Provavelmente, elas eram feitas na vertical. Vocês já me ouviram falar muito sobre como os agentes físicos, químicos e biológicos interferem na longevidade dos acervos. Bem, para casos de vidro e cerâmica, isso é um pouquinho menos intenso. Não que eles não sofram ação dos agentes físicos. A umidade pode sim causar alguma alteração no vidro, em geral um esbranquecimento ou um embaçamento na peça. Mas, pensando em comparação aos outros tipos de acervo, eles são muito mais duráveis e muito menos atingidos por qualquer uma dessas questões. A principal forma de degradação do vidro e da cerâmica somos nós. É o mau manuseio e o mau cuidado com ele. Isso porque todos conhecem da fragilidade do vidro e da cerâmica. Significa que o manuseio deles tem que ser feito com muito cuidado. Então, se a gente for colocar ele em algum espaço, em alguma exposição ou mesmo na reserva técnica, a gente precisa sempre ter uma atenção especial para como eles estão sendo acondicionados, para como eles estão sendo guardados. Eles precisam ter mais espaço do que os outros acervos. Eles não podem ficar empilhados. Ou, se eles ficarem empilhados, de preferência
máximo 2 ou 3 peças, uns 2 ou 3 pratos, um em cima do outro, por exemplo, e de preferência separados com folhas de manta acrílica ou algo do gênero que evite que eles se machuquem. Quando eles estão acondicionados em gavetas, por exemplo, a trepidação ao abrir e fechar acaba causando também algum desgaste neles, até porque eles podem acabar se chocando com o material da própria gaveta ou entre eles. Por isso é importante que exista uma separação e que eles sejam acondicionados de uma forma realmente cuidadosa. Para isso, podem ser feitas embalagens especiais para eles. Elas podem ser feitas, por exemplo, com poliondas ou mesmo com espuma expandida. Vocês vão ver aqui as imagens de uma forma de acondicionamento usada para canecas. Uma outra questão importante é que em algumas reservas técnicas há a necessidade de se pendurar os pratos, por não haver um espaço hábil para eles. Isso pode ser feito, mas tem que levar em conta que a pressão que é utilizada nos cabos, porque em geral passa um cabo atrás deles, é muito grande nas laterais, e essas extremidades podem com o tempo ficar um pouco fragilizadas. Uma outra forma de se acondicionar pratos é colocando em suportes feitos especialmente para eles. Esses suportes eles devem ser de madeira ou acrílico, de preferência de acrílico. E eles devem ser revisados sempre, para que eles tenham o tamanho certo para o prato e para conferir se eles não têm nenhum tipo de rachadura que pode acabar deixando o prato cair eventualmente. Quando a gente pensa no próprio transporte dele, a gente deve ter muito cuidado, que é bem nessa hora que as tragédias costumam acontecer. A gente nunca deve segurar uma peça pela sua alça. E a gente sempre deve embrulhá-las em plástico bolha ou colocá-la em espaços específicos para esse transporte. E sempre deve ter alguém com você abrindo as portas e indicando o caminho correto, porque às vezes tem alguma coisa no caminho que você não esperava. Isso pode ser fatal para as peças frágeis. E como é feita a higienização desse tipo de acervo? Até que não é tão complexo, mas a gente pode pensar que ela deve ser feita com frequência, porque eu sempre falo que a gente deve ter muito cuidado e verificar as condições do acervo. Isso é verdade, mas a higienização de acervos de cerâmica e de vidro, ela deve ser feita em intervalos longos, entre 2 ou 3 anos, para evitar que a gente tire ela do lugar o máximo de vezes possível. Porque, como eu já falei, justamente o problema do manuseio é que causa os maiores danos. Quanto menos a gente mexer, mais chance tem dela durar e não sofrer acidentes. Dessa forma, a gente deve, depois da primeira higienização, mantê-las cobertas, pode ser com TNT ou com um papel de seda neutro. Em casos de peças pequenas, nós devemos colocá-las dentro de uma bacia forrada com espuma expandida, porque caso elas caiam, elas vão estar um pouco protegidas e vai ter menos chance de elas se machucarem. A lavagem deve ser feita com água, em casos de peças de vidro, e com detergente neutro. A limpeza também pode ser feita a seco, com trinchas e pincéis. No caso de cerâmicas porosas ou de peças que tenham algum tipo de intervenção ou algum tipo de rachadura, a gente não deve utilizar água, porque a água costuma penetrar nessas peças e causar danos muito graves e acabar fragilizando ela com o passar do tempo. Nesses casos, é melhor mesmo uma limpeza mecânica. Em casos de peças um pouco maiores, nós devemos, de preferência, utilizar algodão embebido em água e detergente neutro. E a limpeza deve ser feita aos poucos. Pode-se também utilizar uma escova de dente. Sim, porque as cerdas são macias e elas vão acabar alcançando espaços que talvez o algodão não alcance, principalmente em peças muito trabalhadas. A gente também deve ter cuidado com peças de porcelana e de vidro que tenham detalhes em douramento, porque o toque da nossa mão ou a limpeza, mesmo que seja minimamente abrasiva, ela pode acabar retirando todos os detalhes da peça. Então, o ideal é que a gente não esfregue nessas partes e que a gente toque o mínimo possível. A água que a gente usa para fazer a limpeza desse material também é um pouco especial. A gente deve utilizar de preferência a água deodorizada ou destilada. Isso porque a água mineral ela vai ter, como o próprio nome diz, minérios, e ela pode ter sais também. E esses materiais eles acabam prejudicando as peças, portanto fiquem longe da água mineral. E se o pior acontecer? Bem, se o pior acontecer e a peça se quebrar, a gente deve guardar todas as partes delas em envelopes feitos com papel neutro e identificar
de qual peça eles pertencem. Como o vidro e a cerâmica eles são materiais que sofrem pouco com o tempo, a gente pode esperar que a instituição tenha condições financeiras para arcar com um restauro. Isso é muito mais fácil para peças dessa tipologia do que para peças mais frágeis, como o papel e o tecido. A gente pode também utilizar fita adesiva especial em peças que tenham rachaduras muito fortes e que parece que elas vão se soltar, para evitar que isso aconteça. Essas fitas adesivas elas vão ser colocadas como algo curativo, paliativo. Elas não devem ser usadas eternamente, mas por algum tempo elas vão ser muito boas. É claro que eu não estou falando daquela fita adesiva normal. Em geral, são fitas adesivas especiais com o pH neutro. Hoje a gente vai fazer uma atividade. A gente vai simular como seria a higienização de um acervo em vidro. Então vamos lá! Para esse experimento, nós vamos precisar de luvas, algodão, detergente com pH neutro. A maior parte das marcas oferece essa opção. Água. No caso, nós vamos utilizar água normal. Para uma higienização em museu, nós utilizaríamos a água destilada. Papel toalha, uma escova de dentes macia e limpa e algum objeto de vidro. A primeira coisa que nós vamos fazer, como sempre, é vestir as nossas luvas. Pegue com cuidado o seu objeto, sempre apoiando em mais de uma parte. Umedeça a escova, molhe no detergente e faça a limpeza em movimentos cuidadosos, parte por parte. Utilize sempre a outra mão como suporte para a peça não andar. Umedeça o algodão para retirar o sabão. Faça isso tantas vezes quanto necessário, até não sobrar resíduos. Enxugue a peça com papel toalha, dando leves batidinhas. Repita todo o processo por dentro. Vire a peça e deixe de lado. Agora nós vamos fazer com a tampa. Cuidado ao pegar. Nunca segure por asas ou puxadores. Faça o mesmo procedimento da limpeza. No caso de sujeiras mais resistentes, faça vários movimentos leves. Não faça movimentos fortes. É mais fácil você repetir mais vezes do que usar força. Se necessário, enxugue sua mão no papel toalha. Retire o detergente com algodão. Faça o mesmo na parte interna. E está pronto! Veja como ficaram limpinhas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e do experimento. A ideia foi falar um pouco mais sobre tipologias de acervo, abordando esse que é um outro muito comum em todas as instituições, as cerâmicas e os vidros. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!